Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Natália, sou responsável pelo marketing aqui da Enterprise. Então, junto com a Biotech, a gente trouxe para vocês essa iniciativa, né, dos webinars. A gente fez alguns já em 2024, esse é o nosso primeiro em 2025. Então, eu queria agradecer pela a presença, né, de todos vocês. Mais um ano de parceria. Eu espero que 2025 seja um ano de muito sucesso para todos nós. Então, enquanto a gente espera o restante, né, dos nossos convidados entrarem na reunião, eu já vou começar com um breve resumo aqui, tá? Sobre a parceria da Enterprise com a Biotech e logo em seguida eu já apresento para vocês as nossas especialistas de produtos para seguir com a apresentação, tá bom, pessoal? Então, só reforçando, né, a Enterprise e a Biotechne, a gente já vem trabalhando junto há alguns anos. Em 2024, a gente reforçou essa parceria, né, com a exclusividade para as regiões do Brasil, exceto a região do Nordeste e Paraná, né? Mas a gente está à disposição para entregar para vocês tudo que vocês venham a necessitar de suporte. Então, na parte de dúvida técnica, parte comercial, desenvolvimento de análise, o que vocês precisarem, tá? A gente está aqui para ajudar vocês no dia a dia. E aí, com isso, a gente tem também toda a expertise na parte de importação, de logística, que é para vocês terem certeza de que terão o melhor atendimento possível, tá bom, pessoal? Eu vou já apresentar para vocês a Gisele, tá? Vou deixar que ela faça a própria introdução. Então, Gi, se você quiser se apresentar para o pessoal. Obrigada, Nath. Bom dia, pessoal. Eu sou a Gisele, eu sou especialista em produtos e aplicações na Enterprise. A minha principal função é apoiar os pesquisadores e profissionais, tanto na escolha quanto na aplicação dos produtos dentro da linha de Life Science do portfólio da empresa. Então, vocês podem contar com o meu suporte nesse sentido. E hoje é com grande prazer que eu apresento a Laure. A Laure Costa é a nossa palestrante de hoje. A Laure, ela é líder técnica para a América Latina da Biotecne. Ela lidera equipes técnicas dos seus distribuidores e presta também suporte para aplicações científicas. Ela tem vasta experiência em life science, e ela se destaca dentro da Biotecne na implementação das soluções inovadoras que a empresa oferece. E durante esse webinar de hoje, ela vai compartilhar alguns insights sobre organoides e cultura 3D. Ela vai abordar o fundamento dessas técnicas e também as suas aplicações práticas. Agora eu passo a palavra para a Laure e um bom webinar a todos. Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam me escutando e vendo a tela aí. Obrigada, Gisele, obrigada, Natália, Enterprise, por mais essa oportunidade de apresentação de algumas coisas do portfólio, né? A parte científica do portfólio. Então, como a Gisele falou, eu sou líder técnica regional para a América Latina, né? E faço toda a parte de aplicação do portfólio da Biotecne, apoiando os nossos distribuidores, clientes aqui na região e no Brasil. Né? Hoje a gente vai falar de cultura tridimensional e organoides, da base científica às ferramentas de análise avançadas. É, Primeiro, né, a gente vai falar um pouquinho do a agenda de hoje. A gente vai falar sobre um pouquinho da apresentação sobre quem é a Biotecne, né, a empresa Biotecne, a cultura de tridimensional e organoides com uma breve revisão, né, e um pouco da perspectiva histórica sobre esse modelo de cultivo celular. A gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações do cultivo de organoides, né, como eles têm sido empregados, com alguns exemplos da prática da literatura científica.
passar um pouco de como, né, esse modelo de cultivo in vitro tem sido analisado e algumas ferramentas avançadas da biotécnica para análise desses organoides e finalizar um pouco com perspectivas futuras e conclusão do que a gente vai apresentar hoje. Então, como eu falei, eu vou apresentar um pouquinho da Bio-Techne, né? Quem ainda não conhece, quem é o que é essa empresa, quem é essa empresa, né? Então, a Bio-Techne é uma empresa muito forte como desenvolvedora, produtora e fornecedora de produtos de alta qualidade e instrumentos analíticos, do qual fazem parte essas marcas aqui embaixo, e eu aposto que muitos de vocês, se não conhecem, provavelmente conhece pelo menos uma delas, né? E eu apostaria que é a RD Systems, já que tudo começou lá com a RD Systems, que é muito conhecida por seus kits ELISAs, proteínas recombinantes e anticorpos. Né? A gente tem mais de 45 anos aí perdão, acho que a minha apresentação deu uma travada aqui. Mais de 45 anos de inovação, tudo começando então lá com a RD Systems, mais de 3.000 funcionários, do quais eu faço parte aqui no Brasil. Né? A gente tem um portfólio muito amplo, mais de 500 mil produtos, né, que se destacam com alta qualidade. São mais de 500 mil citações de usuários desses produtos, então isso reflete a qualidade desses produtos nas mais diversas áreas aí das pesquisas biomédicas e outros tipos de pesquisa, né, com essas citações, com essas publicações. E o que pouquíssima gente sabe é que a gente tem 7 plataformas analíticas dentro desse portfólio. Então, não só reagentes, né, mas também plataformas analíticas. A gente já apresentou algumas delas aí nos webinários de 2024, e fiquem ligados porque a gente vai apresentar mais agora em 2025 também. Vamos, né, focar nessas plataformas também em alguns webinários aí que vem, então fiquem ligados nas redes sociais da Enterprise. Então, para a gente falar hoje do que a gente veio falar, que são os modelos de cultivo tridimensionais e organoides, e principalmente os seus usos aí na pesquisa, eu trouxe uma pequena revisão, uma breve introdução sobre isso, né? Então, tudo começou lá com o cultivo celular bidimensional, né? A cultura celular, ela é muito utilizada há muitos anos, aí, há mais de um século, né? Desde a sua primeira, o que se considera a implementação desse modelo in vitro para estudo de fenômenos biológicos, né? Assim como modelos animais que foram introduzidos aí entre os anos de 1970 e 1980, para que eles pudessem ser utilizados como estudo, ferramentas de análise e modelos dos eventos biológicos que acontecem em vivo, né, principalmente aí na pesquisa biomédica, mas claro que isso é aplicado para outros tipos de pesquisa também, né, além da área biomédica, e têm sido utilizados até hoje, são considerados inclusive padrões, né, para o estudo, principalmente de estudos mecanísticos, né, entendimento de interação célula-célula, da biologia do contexto celular ali, screening de novas drogas, né, no que se refere aos modelos animais, eles são estudados como modelos mais similares do que acontece em vivo, como, né, a observação de crescimento de tumores, estudos metastáticos, né, muito forte no estudo pré-clínico por muitos anos, e ainda hoje se utiliza eles como modelos para estudos pré-clínicos, enfim, uma série de modelos também, né, de moleculares aí com animais nocautes, enfim, mas eles têm suas limitações, como qualquer técnica, né? Então, eles têm a limitação, o cultivo in vitro, né, bidimensional, ele tem uma limitação que a gente não consegue visualizar muita complexidade estrutural, né, do tecidual, então como aquelas células interagem entre si, com a matriz extracelular e outros fatores, né? E a gente sabe, já se sabe, que a cultura bidimensional, elas muitas vezes altera o comportamento celular, né? De expressão gênica, até mesmo morfológico dessas células ali dentro daquele modelo.
Por outro lado, em paralelo, né, os modelos animais, apesar de muito importantes na pesquisa, eles também têm suas limitações hoje com um crescimento, já se tinha essa preocupação ética com o uso desses modelos, né, com o uso de animais, mas isso vem crescendo bastante, tomando bastante atenção. Também as limitações em relação às diferenças de espécie, então, especialmente no que se refere à pesquisa translacional, a testes pré-clínicos, então, muitos resultados que se observam nesses modelos animais, às vezes têm uma dificuldade para correlacionar com o processo in vivo, com a resposta, com, por exemplo, pacientes, né, a uma droga respondem, e são muito custosos e às vezes tomam bastante tempo para implementação. Então, dentro desse contexto, novas ferramentas de análise foram desenvolvidas e aí entra o cultivo celular tridimensional aí que data aí da década de 1970 até um pouquinho antes, meados a final dos anos de 1960, como opções a esses dois modelos, né? O modelo in vitro, que embora seja in vitro, mimetizasse melhor as condições in vivo, já que teriam uma estrutura tridimensional em que as células estariam ali interagindo e a gente poderia, então, analisar outros fatores, né, que englobam a interação célula-célula, interação célula-matriz, o gradiente, né, de fatores ali que são introduzindo a cultura, a análise de novas drogas, enfim. Obviamente, também tem suas limitações. Quanto mais a gente aumenta a complexidade desses modelos, maior a complexidade para o estabelecimento de um cultivo celular, por exemplo. Né? Ainda não tem um throughput muito alto, ou seja, né, o número de amostras, produção, como, por exemplo, uma cultura bidimensional, né, com linhagens celulares, por exemplo, a gente consegue ter esse throughput, e as dificuldades para padronização dos seus protocolos de estabelecimento. Mas têm sido bastante aplicados, a gente vai ver aí um gráfico, em diferentes aplicações, especialmente nos estudos de biologia tumoral e nos testes pré-clínicos de desenvolvimento de drogas e testes pré-clínicos. Tá? Esse cultivo tridimensional, então, deu a origem aí dos organoides, né, que está dentro desse espectro, né, dessa categoria da cultura tridimensional, né, e tem sido muito utilizado, né, tem sido muito... vê-se hoje cada vez mais protocolos de estabelecimento de organoides, principalmente não só para as aplicações que eu fiz referência na cultura tridimensional, como também já para a medicina personalizada, né, estudos aí de genômica e evolução também. E a gente vai apresentar bastante disso hoje aí. E aí, mais agora para o final, né, para final da primeira década e segunda década dos anos 2000, a gente vem aí com os organs on a chip, né, que são novas tecnologias de microfluídica, enfim, não vai dar tempo hoje da gente falar muito isso, mas o avanço dessa cultura tridimensional a ponto hoje de tentar endereçar os problemas ou as limitações, não problemas, mas limitações observadas com essas culturas tridimensional e com os modelos em vivo, né? Então, uma perspectiva histórica, eu acho legal a gente também, não só, né, quando a gente está lá na bancada, entender o que está acontecendo com aquela nossa cultura, né? Quais são as novas tecnologias que estão aparecendo aí para a gente utilizar na nossa pesquisa, mas entender até como que a gente chegou até ali, né? Então, para mim, particularmente, foi muito legal relembrar esse histórico de cultivo celular, né? De onde tudo começou. Então, data-se, né? Considera-se que o cultivo celular, como a gente conhece, ele se iniciou no início dos anos 1900, né? Quando o Harrison, então, fez o primeiro cultivo de células de gota pendente, e ali, em paralelo, outros grupos ali estavam estudando como estabelecer modelos in vitro de cultivo celular. Então, esses primeiros anos do século XX foram muito marcados com esse desenvolvimento de novas tecnologias, novas metodologias de cultivo celular, em paralelo de como a gente extrairia essas células de tecidos, né? E como a gente faria isso. Então, começou com cultivos em suspensão, depois foi avançando para cultivos aí em superfícies, né, de adesão,
E aí um marco muito importante no desenvolvimento da cultura tridimensional foi lá no final dos anos 1950, entre 1956 e 57, quando vieram, né, o isolamento a reconstituição de colágeno da cauda de ratos e o uso da colagenase para a implementação do que se chamou os primeiros organoides oriundos de glândulas mamárias. Né? Um outro ponto, marco importante, vem aí no final já da década de 1970, né? Quando dois grupos, né, conseguiram isolar células e crescer em colágenos, em gel de colágenos, e viram que essas células crescidas em gel de colágeno, aquelas que se desprendiam da cultura, elas tinham um fenótipo mais diferenciado, né? E, em paralelo, o Orkin isolou, então, pela primeira vez, e esse foi o que deu realmente o boom, né, para o crescimento, o desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo tridimensional, que foi o isolamento da matriz de condrossarcomas, né, dos tumores que a gente conhece, tumores EHS, de sarcomas de camundongo, que foi o gel de matriz extracelular rico em laminina, né? Hoje a gente usa esse nome genérico comercial, que uma empresa possui, né? Ele é muito conhecido aí para quem usa, quem faz cultivo tridimensional e até outros tipos de cultivos celulares, mas é o que ou eu vou usar aqui o nome genérico, tá? Que é o extrato de membrana basal. O da Bio-Techne a gente chama de Cultrex, então vocês vão me ver falando bastantes vezes de Cultrex, mas a gente chama de BME, ou extrato de membrana basal, ou esse nome genérico que está aqui ou esse nome comercial que está aqui no slide. Tá? E aí, no final dos anos de 1990 e 1991, a gente começa aí com caracterização da matriz extracelular e a sua função nas células cultivadas ali. Então, como a matriz extracelular regula a função celular. E um marco muito importante para a cultura tridimensional foi em 2009, quando o Sato e colaboradores, é o grupo do professor Hans Clever, da Holanda, que é uma referência mundial no cultivo tridimensional e de organoides, eles publicam, então, o que se considera hoje, apesar do debate aí científico, o paper seminal, né, aquele que deu origem ao que, de fato, hoje a gente utiliza como organoides, que são os mini-intestinos, são esse sistema tridimensional de cultivo celular, em que a gente tem provenientes de células-tronco LGR5 positivas, ou seja, células-tronco da cripta intestinal, e que elas são desagregadas e se reagregam, se diferenciando em diversos tipos celulares, formam um lumen, então um sistema tridimensional funcional para análise de intestino. Né? E a partir daí, outros papers também, um pouco ali em paralelo, um pouquinho depois, que foram muito importantes aí com o desenvolvimento, então, de organoides celulares a partir de célula-tronco pluripotente induzida. Então, vocês veem que a metodologia ela foi andando em paralelo com a descoberta científica de mecanismos, né, da biologia celular, de fato. Então, o desenvolvimento de células-tronco, né, como que a gente diferencia células-tronco, adultas, como a gente induz essas células pluripotentes para se diferenciar. E aí eu fiz uma pesquisa rápida aí, só com cultivo celular tridimensional e organoide no PubMed, e a gente vê que, de fato, né, as publicações elas acompanham essa cronologia que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, desde lá dos anos de 1980 até hoje, a gente vem observando um aumento, né, das publicações utilizando, que mencionam, né, cultivo celular 3D, e os organoides, a gente viu uma onda aqui, que são os primeiros organoides que foram formados lá quando se isolou, né, os géis de colágeno, e hoje aqui, desde 2009, a gente vê o boom, né, dessas publicações mencionando organoides e utilizando organoides em diferentes aplicações, e a gente vê, a perspectiva é que a gente vai ver isso crescendo ainda mais. Então, esses modelos de cultivo tridimensional, eles têm uma maior semelhança aos sistemas em vivo em relação à organização espacial, então, tridimensional, com aquelas células interagindo entre si, com a matriz extracelular e os componentes dos meios de cultivo, né, para observação de interações celulares, dinâmicas de gradientes e resposta à droga.
Categoriza-se, né, o cultivo celular tridimensional em principalmente em dois grupos, os esferoides e os organoides. Né? Os esferoides são esses cultivos celulares, entre aspas, mais simples, tá? Em que a gente vê, assim como os organoides, múltiplos tipos celulares, ambos têm uma morfologia celular mais natural, mais próxima à realidade, né? Os esferoides, eles têm tecidos únicos, ali poucos tecidos misturados, enquanto que os organoides, considera-se organoides, né, a representação de múltiplos tecidos de um órgão, por isso considerados como mini órgãos, né? E a gente tem aí diferentes aplicações, diferentes tecidos originários de ambos esses modelos de cultivo celular 3D. Hoje, na minha apresentação, eu vou focar nos organoides, tá? Mas eu queria deixar claro aqui que muito do que eu vou falar, né, metodologias de análise, reagentes, eles se aplicam também para os esferoides, né? Porque são modelos muito próximos de uso, apesar de na nomenclatura e nas publicações se utilizar diferentes, eles têm diferenças de fato, mas eu vou focar nos organoides, mas fiquem aí guardados na cabeça que muitos dos reagentes, das metodologias de análise, elas se, se aplicam também para os esferoides. Né? Então, os organoides, a gente vê, né, essa movimentação nas aplicações mais para esses modelos mais complexos. A palavra em si quer dizer similar a um órgão, então é o que de fato é o objetivo da formação, da tecnologia, né? Ela compreende múltiplos tipos celulares específicas aí a um órgão. Então, organoides do intestino, ele vai ter diferentes tipos celulares ali daquele órgão. É capaz de recapitular algumas funções específicas, então a ideia é que se mimetize funções desses órgãos, né, dos quais eles se derivam, aí, como contração, no caso de organoides cardíacos, filtração de organoides renais, atividade neural dos organoides cerebrais. Essas células elas são capazes de se agrupar e se organizar espacialmente de maneira similar a um órgão. Né? Então, eu pesquisei aí diferentes publicações, diferentes grupos e tive aí trouxe essa definição, né, que tem variações aí com as discussões científicas em relação a isso. Então, os organoides são esses grupos de tipos celulares que são órgãos específicas, né, e que se desenvolvem a partir de biópsias de tecido, células-tronco ou progenitores e são capazes de, quando desagregadas, se auto-organizar e diferenciar numa maneira similar observada em vivo, que permite essa análise dessas funções teciduais. Então, aqui à direita é um videozinho, né? Um vídeo cortesia da Life Canvas Technologies, que tem uma parceria com a Biotecne. Então, a gente diferenciou organoides de tecido humano de células tronco e cultivou no nosso extrato de membrana basal Cultrex, e aí a expressão de um marcador, né, de células intestinais nesse roxo aí, rosa. E embaixo são organoides também cultivados internamente pela RD Systems, derivados de pulmão humano, né, em que também se vê, após 20 a 60 dias desse cultivo, a marcação de marcadores de diferentes tipos celulares ali específicos do pulmão. Então, células basais, alveolares, células caliciformes, dentro desses organoides. Tá? Então, esses organoides, onde a gente está hoje? Então, atualmente, a gente tem organoides derivados de vários tipos de tecidos, né, de vários tipos de fontes. Então, a gente tem desde os primeiros organoides lá intestinais até organoides cerebrais, que são os mais desafiadores, né, e passando por vários outros tipos de organoides derivados, tanto de tecidos adultos quanto embrionários. Então, a gente tem aí diferentes, hoje, a capacidade, né, a metodologia para gerar organoides de diferentes tecidos e utilizando, então, diversas fontes. Né? Os primeiros organoides,
né? E muitos autores consideram organoides aqueles que se diferenciam de células-tronco, sejam elas pluripotentes ou adultas, né? Mas hoje a gente consegue gerar organoides de biópsias de tecidos tumorais, por exemplo, né? De pacientes, biópsias, inclusive, né? Modelos não clássicos como biópsias líquidas. Então, organoides que já se originam, por exemplo, de líquido broncoalveolar, sangue, urina, enfim. E dentro das condições ideais de cultivo celular, né, utilizando matriz, esses meios, esses extratos de membrana basal, né, meios de cultivo específicos e principalmente fatores de sinalização que vão fazer com que essas células, após individualizadas e cultivadas, elas consigam se reagregar e formar, então, esses mini órgãos, né, essas estruturas tridimensionais com diferentes tipos celulares. Esses organoides, então, eles têm sido muito utilizados em diferentes aplicações, né? São modelos in vitro que têm se mostrado mais similares ao in vivo do que modelos, por exemplo, tridimensionais, né? Mais próximos, com características mais próximas ao in vivo, e tem sido aplicada desde a pesquisa básica até a pesquisa mais aplicada. Então, nas pesquisas básicas, tem sido muito utilizado para o desenvolvimento, para os estudos de desenvolvimento, né, de como essas células, principalmente células-tronco, se desenvolvem, diferenciam em diferentes tipos, em diferentes linhagens celulares, interação célula-célula, como as células interagem com a matriz celular e gradientes. Então, aí informações genômicas, transcriptômica, enfim, uma infinidade de análises moleculares para entender melhor esse contexto celular e tecidual, na verdade, em diferentes áreas de aplicação. Eles têm sido aplicados para a criação de biobancos, então isso tem sido muito importante, porque isso dá a oportunidade da gente analisar em outras aplicações secundárias, né? Então, a geração de biobancos de organoides derivados de pacientes, por exemplo, derivados de tecidos de indivíduos, até em outras aplicações que saem um pouco da área biomédica, como há hoje, inclusive, criação de biobancos de organoides de animais também para aplicação em medicina veterinária, né, para futuras análises. Então, a criação desses biobancos, então, cria-se, né, faz-se esse cultivo de vários organoides desses indivíduos e se congela isso para análises posteriores, que podem ser aplicados nessas análises que eu vou falar em seguida, como modelo de doenças, então, né, a obtenção de organoides de pacientes com desordens genéticas, câncer, doenças infecciosas, para fazer um screening molecular, genômico dessas doenças e entender o que acontece, né, com a interação celular dessas células, né, análise de patógenos e a medicina de precisão hoje, que tem ganhado muita atenção, muita atração, também aí envolvendo tanto a academia quanto a indústria, utilizando organoides para o desenvolvimento de fármacos, de novos fármacos, para testes de drogas personalizadas, né? Engenharia genética também e terapia celular, já usando organoides também para o estudo e validação metodológica, por exemplo, de imunoterapias. Tá? Eu vou passar por alguns exemplos, não vai dar tempo de falar de tudo, mas hoje os organoides têm essa vasta aplicação aí, mesmo com as suas limitações, né? Tem sido utilizado para essas diversas aplicações. Do ponto de vista de workflow de estabelecimento de organoides, a gente tem eu vou falar não especificamente de cada um do workflow, né? Vocês podem me consultar a Gisele aí para coisas mais detalhadas de interesses individuais de vocês, mas do ponto de vista geral, né, o workflow de estabelecimento de organoides engloba 3 principais passos, né? Um é a fonte, então o tecido ou a célula de que a gente vai, né, gerar esses organoides. Então a gente faz um isolamento desse tecido primário ou da célula tronco, né? Todo esse tratamento anterior, né? Isola essas células individualizadas ou em pequenos clusters, né? E a gente vai colocar essa célula numa matriz, num extrato de membrana basal aí. E o segundo componente importante depois, né, da fonte, da célula, do tecido,
é a matriz celular, que precisa ser citocompatível e enriquecida em proteínas. Então, a gente tem hoje diversas opções aí. Uma delas é o extrato de membrana basal, que é o mais famoso, mais utilizado para a maioria das aplicações. Claro que isso, né, é individualizado para o tipo de célula e de organoide. Então, o Cultrex, por exemplo, que é o extrato de membrana basal da Bio-Techne, ele é utilizado, então, para colocar, né, fazer embeber essas células nesse extrato para permitir com que elas comecem a formar através da sua interação com as proteínas de matriz celular, essa estrutura tridimensional. E o terceiro componente importante aqui, o terceiro, quarto, é o meio de cultivo adicionado de fatores de crescimento small molecules. Então, o meio de cultivo aí, né, para aquela célula, para aquele organoide, que tem que ser suplementado com esses fatores de crescimento, sejam proteínas, sejam small molecules, para manutenção da função de célula-tronco, né, especialmente nos organoides gerados a partir de células-tronco, sejam adultas, sejam iPSC, e indução desses processos tecido específico. Então, esses fatores de crescimento small molecules, eles vão, aqui um exemplo, então, da literatura, né, vocês veem que vários desses são parecidos, mas são individualizados para cada tipo de organoide. São sinalizações que mantenham, né, a função tronco e que diferenciem essas células para os tecidos que a gente espera que ela diferencie de maneira e forme essas estruturas tridimensionais se agregando e se mantenham assim. Então, a gente vê aqui em verde, né, alguns exemplos de fatores de crescimento que são importantes para a ativação dessas células e outros que a gente vai reprimir para que elas, né, se mantenham tronco. Aqui é um exemplo de células tronco adultas que são embebidas em Cultrex e depois são diferenciadas para essa formação dessas estruturas de organoides tridimensionais. E aí, no final, então, a gente tem esses três componentes: a fonte, a matriz extracelular, o meio de cultivo suplementado com fatores de crescimento small molecules, que vão permitir o cultivo dessas células. E essas células são cultivadas por um tempo X, vai depender, né, da sua pergunta, do seu organoide, e vão para passagem, assim como a gente faz para a cultura bidimensional, elas são passadas, né, são replaqueadas para futuras análises, para a criação de biobancos ou criopreservadas, ou vão para análise, né, seja por microscopia ou análise genômica, enfim, molecular desses organóides. A gente vai dar alguns exemplos aí na sequência. Então, a nossa segunda seção é cultivando organóides. Eu vou mostrar alguns exemplos na prática, né, de alguns artigos, de como eles geraram, né, vão ser três exemplos aqui, 3 diferentes tipos de organoides e aplicações. Tá? O primeiro exemplo é cultivando organoides de intestino, né? Então, é a geração de enteroides, né, organoides derivados do intestino humano, né, para estudo de interações hospedeiro-patógeno. Então, nesse caso, na aplicação de doenças infecciosas. Né? Então, esse grupo gerou uma metodologia, um artigo muito legal, para reverter a polaridade dos organoides. Então, o intestino, assim como os organoides derivados de intestino, no seu modelo clássico, eles geram, né, o organoide, a estrutura tridimensional, como essa daqui, né, e as células, e a superfície basal, ela fica para o lado exterior, e a superfície apical para o lado interior, né, onde seria o lúmen do intestino. Esse grupo desenvolveu um método para reverter essa polaridade, e aí vocês veem aqui nessa fotografia aqui de confocal, que que a superfície apical, então, ela está para fora, o que permitiria o maior contato, né, da superfície apical para interação com moléculas, né, por exemplo, gorduras, né, ou absorção de nutrientes de maneira geral, e para infecção de patógenos, para melhorar o estudo desses organoides intestinais. Porque hoje, usando esse modelo tradicional, precisa fazer microinjeção para estudo de nutrientes, e isso acaba, né, desagregando os organoides, enfim, para melhorar os estudos dessa interação da superfície apical com a interação principalmente com o hospedeiro patógeno.
Então, eles geram, né, os enteróides aí no extrato de membrana basal com o TREX, né? Depois eles dissociam esses organoides e o replaqueiam em suspensão, formando em suspensão. Então, vocês veem que ele tem uma morfologia diferente, né? E eles vão caracterizar, obviamente, esses organoides. Toda vez que a gente, né, gera um organoide, precisa, e especialmente um protocolo de estabelecimento novo, precisa, então, caracterizar morfologicamente e molecularmente esses organoides. Então, eles utilizaram Coltrex e também utilizaram aí fatores e moléculas, small molecules da Actocris, tá? Para manter esses organoides em cultura. Então, o que eles veem na aplicação de interação hospedeiro-patógeno? Então, eles colocam esses organoides com dois tipos de patógenos. Um é um sorotipo de Salmonella, o Tifimurium, né, que tem preferência de infecção através da superfície apical, né, e eles utilizando o modelo apical, eles veem que eles observam maior infecção dessas células em comparação com o modelo clássico de basal out, né, a superfície apical para fora. Então, vocês veem aqui o basal out, observam que eles têm menos infecção, acho que está aqui pequena a figura, mas enfim, vamos focar aqui no gráfico. Então, eles conseguem ver que tem maior número desses patógenos nos organoides que foram, né, que tem a superfície apical para fora, né? Eles veem que nos modelos organoides misturados, que têm ambas superfícies, os patógenos se localizam principalmente, estão entrando principalmente pela superfície apical. Eles observam esses patógenos, né, nas células que estão sendo em processos de extrusão e também naquelas que já foram, que já saíram dos organoides. No modelo com a infecção com a Listeria monocytogenes, que tem uma preferência basal, eles veem, né, uma maior infecção com a superfície basal para fora do que a apical. Então, realmente mostrando que esse modelo, ele confere um sistema experimental que recapitula o que acontece em vivo, né, de fato, e ajuda no entendimento dos mecanismos relacionados à infecção gastrointestinal. Obviamente, esse artigo, né, tem vários, mostra mais dos mecanismos moleculares, né, como esses patógenos, né, invadem as superfícies apical dentro desse modelo, mas o importante da mensagem hoje aqui é que eles recapitulam exatamente o que se esperava, o que se observa em vivo, né? Então, com a infecção desses hospedeiros específicos. Sobre o cultivo de organoides intestinais, então a biotecne, né, como utilizado no próprio artigo que a gente usou aí como exemplo, a gente viu o protocolo de reagentes de cultivos de organoides aí, a gente então tem esses cultivos, o pessoal da Enterprise colocou no chat, né, o nosso handbook, em que vocês podem ver quais são os reagentes e como a gente gerou os protocolos de geração desses organoides internos, né? E aí eu vou passar já para o nosso segundo exemplo, que são cultivando os organoides gástricos para geração de biobanco. Então, o grupo estabeleceu um protocolo para geração de organoides de adenocarcinoma esofágico. Eles também utilizam Cultrex e reagentes da Tocris. Tá? E eles caracterizam esses organoides através da análise histológica de imunofluorescência, né? E veem que esses organoides têm, tanto morfologicamente como molecularmente, mutações que se comparam com aquilo observado de tumores em vivo. Então, quando eles comparam a biópsia do tumor, os resultados da biópsia do tumor, elas são similares ao que observam com o organoide, na marcação de pancitoqueratina, vimentina, nas mutações de P53 e na proliferação analisada por KINEA7. Além disso, o grupo também vê o perfil genômico de expressão gênica e vê que esses organoides gerados, eles também se assemelham com o que foi observado nos seus tumores de origem. Né? E aí uma outra aplicação é o drug screening. Então, eles usam, né, essa biblioteca
esse biobanco de organoides derivados do adenocarcinoma esofágico para analisar 24 compostos, né? E eles verificam que 6 dos 8 organoides não mostram sensibilidade à quimioterapia analisada, e isso é consistente com os resultados da resistência à quimioterapia observados nesses pacientes, né? Então, eles utilizam, então, aí esses organoides para fazer o drug screening e medicina, e talvez utilizar isso, provar, né, uma prova de conceito de que pode ser utilizado para a medicina personalizada desses organoides. Do mesmo maneira dos organoides intestinais, a gente também tem os organoides gástricos, né, com protocolos e reagentes de cultivo de organoides, além da membrana basal, então small molecules aí, algumas outras soluções, proteínas recombinantes, para esses organoides. E o meu terceiro exemplo são os organoides de pulmão, né? Então, aqui para modelo de doença. Então, o primeiro de doença é a fibrose cística, que esse grupo, que é inclusive o mesmo grupo, né, do professor Hans Clever, gera organoides derivados de biópsia de pulmão e de lavado bronquioalveolar, né, para implementação, prova de conceito, para ver se esses organoides podem ser utilizados como modelo de doença. O primeiro modelo de doença que eles analisam é a fibrose cística. Esse grupo é da Holanda. Na Holanda já tem organoides do reto sendo utilizados como modelo complementar para o diagnóstico de fibrose cística, né? E eles utilizam, então, esses organoides estabelecidos de via aérea como para complementar os resultados, né? E eles veem aqui, então, que esses organoides derivados de pulmão, eles têm, né, uma camada mais espessa aqui de muco apical, em comparação com os organoides retais, né? Bem como, quando submetidos ao experimento de interface ar líquido, que é o padrão ouro para análise funcional de fibrose cística, eles veem, então, o epitélio multiciliado, que pode, né, o que mostra que esses organoides recapitulam o observado em vivo, recapitulam o observado com os organoides retais e podem ser utilizados também como uma ferramenta para modelagem dessa doença e análise de drogas, enfim, desses organoides. O segundo modelo de doença que eles usam, obviamente, é o câncer de pulmão. Eles também geram organoides derivados de diferentes tipos de câncer de pulmão de pacientes, injetam esses organoides em modelos animais e veem que 30% desses organoides geram tumores após 2 meses, né? Fazem também uma análise genômica para identificar mutações associadas ao câncer e resposta a drogas, né? Fazendo uma correlação dos tumores com os organoides, em que, na maioria dos casos, eles veem essa correlação, de fato, provando que esses organoides podem ser utilizados como modelo também de doença para drug screening em câncer de pulmão. E a terceira é a infecção respiratória. Eu não vou explorar muito isso por causa do nosso tempo, mas assim como o modelo de intestino, também infecção específica por vírus sincicial respiratório, eles mostram, né, caracterizam todos esses organoides morfologicamente, vem a modificação esperada, como observado no tecido in vivo, como rearranjo do citoesqueleto, né, extrusão apical dessas células, aumento da mobilidade, né, nas células derivadas dos organoides infectados com vírus sincicial respiratório, e mais do que isso, né, a análise de transcriptômica, ver genes envolvidos na sinalização migratória e resposta antiviral que são consistentes com o observado em vivo, e a análise de ELISA vem secreção de citocina desses organoides, como se vê em vivo também com CXCL10 errantes, além do recrutamento de neutrófilos. Então, provando, então, que esses organoides também podem ser utilizados para o modelo de doença de infecção respiratória. Né? Assim como para os outros organoides, a Bio-Techne também tem protocolos e reagentes para cultivo de organoides, né? A gente já falou nisso um pouquinho lá antes. A gente tem cultivos aí e protocolo para organoides hepáticos, por conta do tempo, né? Não dá para falar de tudo. Né? Os organoides hepáticos são muito importantes para um paralelo na medicina personalizada, porque você pode testar drogas, né? Por exemplo, contra um câncer específico,
né, daquele mesmo paciente gerar organoides hepáticos para ver a toxicidade hepática daquela droga. Muitos estudos pré-clínicos e clínicos, eles são parados justamente por causa da toxicidade. Então, com os organoides, você tem essa opção, né, de observar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem cultivo de organoide de cérebro, ainda não tem protocolo nosso de recomendação, mas a gente tem os reagentes também e outros. Tá? E aí, para a nossa parte, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, a gente vai para analisando organoides. Então, o próprio grupo do Clevers, né, do Dr. Clevers, lançou um artigo, assim, eu fico de dica aí, eu posso depois passar, compartilhar alguma dessa, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, com a Gisele, para a gente compartilhar essas referências bibliográficas, porque com o avanço dos organoides, também em paralelo ao avanço da microscopia, isso pode ser usado e é muito especial para ser usado porque você consegue analisar morfologicamente e analisar marcadores específicos dentro desses organoides, que são uma estrutura tridimensional. Então, quando você vai para uma microscopia simples, você acaba perdendo informações daquele contexto tridimensional, né? Então, com o avanço do imaginamento, a gente consegue adicionar, e é importante ter reagentes para marcar esses marcadores específicos, né? Anticorpos e sondas fluorescentes. E a gente vocês conhecem aí a qualidade dos anticorpos da RD Systems e da Novus para análise desse, e tem sido utilizado em diferentes aplicações. E aí eu queria trazer ferramentas avançadas, né? Porque microscopia, anticorpos, vocês já conhecem, eu imagino, né? E são o RNAscope, a gente teve um webinário específico para RNAscope, que é uma tecnologia de hibridização in situ para análise de marcadores de RNA, que tem sido utilizada também para os organoides. Então, vou dar esse exemplo aqui, infelizmente eu não vou poder falar muito, né, em detalhes, mas a geração de organoides derivados de células tronco embrionárias para modelo, para estudar neural, para estudar o desenvolvimento neural, né? Então, é um paper muito legal. E eles fazem um screening, né, de amostras humanas, desde embrião até a vida adulta, para ver os marcadores genômicos e moleculares envolvidos na diferenciação de células neurais, tá? Do córtex pré-frontal, e eles usam a todo tempo no artigo, para validar os dados obtidos da transcriptômica, o RNAscope, para visualizar espacialmente esses marcadores de RNA, e aqui é um exemplo dos organoides. Ao final do artigo, eles fazem os organoides para gerar um modelo in vitro, para ver se esse modelo in vitro reflete os dados gerados, né, que eles observaram nessas amostras que eles analisaram durante o tempo, e eles analisam dois principais marcadores que foram observados. Uma ROGTPase chamada HAP26, né, que ela aumenta a sua expressão durante o desenvolvimento, e o BHLHE22, que, ao contrário, ele vai diminuindo sua expressão conforme, né, as células neuronais vão se diferenciando. Então, aqui esses pontos em vermelho, né, aqui com 3 meses do organoide incultivo e 9 meses do organoide incultivo, a gente vê os pontos em vermelho em 9 meses, maior expressão da HAP22, e em branco o BHLHE22 mais expressos nos 3 meses, o que reflete de fato o que eles observaram em vivo. Então, eles cultivam esses organoides por até 12 meses, veem os principais tipos celulares, mas ainda falta, né, as conexões neuronais, então eles, né, sugerem manipulação futura para melhorar esses modelos para análise pós-natal, organoides que refletem a diferenciação até a vida adulta. E aí o RNAscope aí como uma ferramenta de hibridização in situ de RNA para confirmar a expressão e a distribuição espacial desses marcadores de RNA. A outra tecnologia avançada, a gente falou no nosso primeiro webinário, a Gisele vai falar no próximo, então fiquem ligados, é uma tecnologia muito legal, que é o Simple Western, que faz Western blot, sem o blot, e em apenas 3 horas, 3 a 5 horas, né, com pouca amostra, e foi utilizado nesse estudo aqui, em que eles geraram organoides de tumores neuroendócrinos do sistema digestório, tá? E eles verificaram se esses organoides, as suas assinaturas biológicas, estão correlacionando, né, com as mutações observadas dos tecidos originários, né, e viram
e utilizaram o Simple Western para ver a expressão da proteína TP53 e RB1, né, dentro desses organoides, das células desses organoides, bem como as vias de sinalização, né, fosforilação, ativação da via de EGFR, para ver se né, havia necessidade de fatores do nicho, dependência de EGF, desses organoides para diferenciação. Então, eles usam o Simple Western para essa caracterização de proteínas. Então, o Simple Western é legal porque você consegue usar pouca amostra, ter resultado reprodutível e sensível em apenas 3 horas, né? Em comparação com o Western blot tradicional. Então, é uma ferramenta mais avançada de automatização da análise de Western. E aí, por último, a gente já falou da análise de ELISA nesses organoides, né, para ver a secreção de algumas proteínas. Então, aqui mais um artigo mostrando os nossos ensaios Quantikine para análise de CXCL10 e VCAM1, né, em organoides de renais, e o nosso Proteome Profile, que são membranas, né, já pré-funcionalizadas com anticorpos para análise multiplex de alvos. Então, nesse trabalho aqui, eles usaram o nosso Cytokine XL, que tem 105 citocinas e são analisadas simultaneamente, para o perfil de secretomas. Então, eles constroem um heatmap baseado na análise desses pontos para ver a expressão dessas proteínas em organoides derivados, neuroorganoides, para modelos de síndrome Crigler-Najjar. Tá? E aí, para ir para o final aqui, eu já estou um pouquinho atrasada, as perspectivas para o avanço dos organoides a gente já tem isso, várias ferramentas aí de organochip, então aliar microfluídica, cultivo celular, matriz extracelular, uma microfluídica dinâmica para trazer dinamismo para análise, mais dinamismo para análise, por exemplo, de fatores bioquímicos, gradiente bioquímico, né? A microfabricação, então, para projetar esses organoides para que eles, de fato, possam interagir melhor e serem melhor estruturados, e a bioimpressão também, né? Tudo isso para a criação de organoides mais complexos e funcionais, assembloides, né, que são chamados assim, juntar outros organoides, né? Aumentar a possibilidade de co-cultivos para entender melhor o contexto fisiológico, controlar melhor a organização celular, expandir e dar throughput também, escalonamento, para análise, né, para que esse sistema seja melhor implantado de fato aí nas análises pré-clínicas e clínicas. Então, hoje, para a gente encerrando, a gente viu que os modelos, né, tridimensionais aí, eles são aplicados nos mais diversos modelos avançados in vitro de cultivo celular, para análise de funções biológicas e modelos pré-clínicos. Sua organização espacial permite análise de interações celulares, dinâmica de gradiente e resposta farmacológica. Né, os organoides, eles se dissociam e reagregam das células, formando essas estruturas tridimensionais que recapitulam várias características em vivo. Tem sido aplicado aí desde a pesquisa básica, né, para entender mecanismos moleculares, até a medicina aplicada, a pesquisa aplicada com a medicina personalizada, com estudos de drogas específicas para aqueles pacientes, drug screening, enfim. E o seu workflow requer reagentes e ferramentas robustas para mitigar as suas limitações e as dificuldades das formações das estruturas tridimensionais, né? Bem como a sua análise, já que a gente já formou essa estrutura tridimensional complexa, a gente precisa de ferramentas robustas que analisem e tragam os resultados que, de fato, reflitam o que está observado em vivo, né? E o futuro aí traz grandes avanços, né? Principalmente com a bioimpressão 3D, com novas ferramentas de microfluídicas e até a inteligência artificial e machine learning para prever modelos melhores e mais complexos e relevantes. O que fica aí de mensagem é a padronização que precisa ser implementada, por isso o avanço dessas técnicas de implementação, para que a gente possa utilizar de maneira mais aplicada e mais rotineira esses organoides. Agradeço a vocês pela presença, pelo interesse.
Para mais informações aí, vocês têm meu e-mail, meu contato, e convido vocês no dia 29 de janeiro a participar do webinário da Biotecne Global, em que a gente vai explorar as melhores práticas para cultivo e diferenciação de células-tronco pluripotente induzidas, tá bom? E convido vocês a ficarem ligados também na rede da Enterprise, porque a gente vai continuar durante o ano de 2025 com novos webinários aí, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, Cláudia, obrigada, primeiramente, né, pelo esse conteúdo incrível que você trouxe para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, faço parte aqui do Departamento de Marketing da Enterprise. Gostaria de agradecer a todos vocês também pela presença. Tá? Agora a gente vai começar com as sessões de perguntas, as perguntinhas enviadas por vocês no ato da inscrição. A gente escolheu as perguntas mais comuns, né? Se vocês conseguirem enviar para a gente também pelo chat, a gente vai selecionar algumas perguntas. Se não der tempo de responder hoje, responderemos todos vocês também por e-mail. Tá bom? O contato das meninas estão aí na tela. Então, se vocês conseguirem enviar a pergunta para a gente também, teremos o prazer de responder. Tá bom? Vou começar fazendo uma perguntinha aqui para a Gisele. Enviaram para a gente a seguinte pergunta, Gisele. Em que aspectos os resultados obtidos com culturas 3D diferem significativamente do de culturas tridimensionais, especialmente para análises funcionais como atividade ciliar? Perfeito, excelente pergunta. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar em relação à cultura 3D é o fato de que ela mimetiza, como foi muito bem exemplificado pela Laure, o microambiente tecidual, no contexto principalmente das interações entre si, o que a gente chama de interação entre célula a célula, interações entre célula e meio extracelular. Outro ponto é que nas culturas 3D, a morfologia, a polaridade dessas células é mantida. Isso também a Laura destacou na apresentação dela. Então, no geral, a cultura 3D ela apresenta uma maior similaridade com o crescimento celular em vivo. Quando a gente pensa em termos de expressão gênica, sinalização e metabolismo dessas células. O plano bidimensional, ele limita essas análises funcionais por não apresentar essas características. Então, todos esses aspectos, eles criam uma plataforma para a cultura 3D que ela pode ser utilizada para análise funcional como células epiteliais ciliadas, principalmente porque essas características organizacionais que a gente observou, elas favorecem essas análises funcionais, principalmente a análise da atividade ciliar, que a Laura até apresentou, exemplificou na apresentação dela, com aquele resultado do epitélio multiciliado no cultivo de organoide de pulmão, né? Então, nesse contexto em geral, a aplicação da cultura 3D, ela é extremamente indicada para essa análise funcional. Muito obrigada, viu, Gisele? Vou seguir com uma perguntinha para a Laura. Enviaram para a gente a seguinte pergunta. Como a tecnologia de organoides pode ser aplicada em estudos com vírus específicos? Legal. A gente mostrou aí, né, eu acho que 2 ou 3 exemplos até de vírus específicos sendo aplicado, né, da cultura organoide, desculpa, a cultura organoide sendo estudada com vírus específicos. Então, naquele primeiro exemplo com os organoides intestinais, a gente viu, né, 2 tipos de patógenos, apesar de não serem vírus, né? E a gente viu o vírus respiratório no organoide de pulmão. Então, hoje já tem sido utilizado, né, esses organoides para aquele vírus específico. Obviamente que isso vai depender da sua pergunta para você construir qual vai ser o organoide que a gente vai utilizar e vai permitir, né, e como você vai fazer, então, a introdução desse vírus no organoide. Mas sim, né, a gente tem
esses vírus específicos, por exemplo, os vírus sincicial respiratório, que é conhecido por invadir, né, as células pulmonares, eles invadem no organoide da mesma maneira, né, que eles invadem as células em vivo, como a gente conhece em vivo, né, e causam nos organoides as mesmas características morfológicas e até moleculares que, por exemplo, eles causam em vírus em vivo também. Então, é a maneira como você faz essa pergunta e qual tipo de vírus estudar. Mas sim, eles são um modelo muito utilizado hoje em dia para o estudo dessas doenças infecciosas, sim, e virais. Inclusive, até na Covid-19, né, o estudo, né, um amplo estudo desse banco de organoides para entender a infecção viral por SARS-CoV-2 também. Tá? São só alguns exemplos que a gente tem. Legal, muito obrigada, Laura. Mais uma perguntinha, então. Seguinte. Como a tecnologia de organoides e cultura 3D pode ser aplicada especificamente para otimizar o desenvolvimento de novos fármacos? E quais são os principais desafios ao usar esses modelos para testar a a eficácia e toxicidade de compostos em estágio pré-clínico? Tá, não, muito boa pergunta, né? As perguntas foram muito, muito boas, né, até agora. Então, essas tecnologias aí, né, de organoides e tridimensional, elas já vêm sendo utilizadas, né? Infelizmente, por conta do tempo, a gente não dá para falar muito aprofundadamente, né, de tudo, mas a gente já tem alguns testes de screening de novas drogas que já são utilizados utilizando organoides e têm mostrado resultados promissores, né? Então, como a gente falou, né, esse modelo ele tem características mais próximas ao que acontece de fato com a amostra de origem, né? E a análise permite a análise de toxicidade daquele mesmo indivíduo. Comentei rapidinho no final. Então, você consegue, por exemplo, fazer um screening de uma droga naquele tumor, por exemplo, pode ser uma outra, né, uma outra doença, enfim, um outro tipo de tecido, como, por exemplo, do fígado, gerando dois organoides daquele mesmo paciente, por exemplo, usando células tronco adultas, né, daquele paciente. Criação de biobancos de amostras e linhagens que possibilitem esses testes. Isso já tem sido utilizado, né, ainda não é robustamente utilizado por conta das limitações de padronização dos protocolos de cultivo e estabelecimento, né? E, além disso, métodos que permitam análise high throughput. Então, óbvio que quando você está fazendo análise screen, desenvolvimento, né, de novos fármacos, você precisa analisar várias moléculas ao mesmo tempo e precisa de throughput. Então, isso ainda é uma limitação da complexidade desses métodos de cultivo tridimensional, né? Mas isso tem avançado bastante, a expectativa é que avance ainda mais com a entrada, por exemplo, de grandes indústrias farmacêuticas e empresas aí que estão gerando suas bibliotecas ou seus biobancos para análise e fazer screening desses novos fármacos, né? E o FDA, em 2022, então, lançou o seu novo ato, acho que foi 2021 ou 2022, em que ele considera o cultivo de organoides e tridimensional como um método alternativo aos modelos animais, por exemplo, que são utilizados. Espero que eu tenha respondido a pergunta aí. Legal, Laura, muito obrigada, viu? Vou fazer uma última perguntinha aqui, pra gente, antes de encerrar. A cultura 3D pode simular o microambiente rural? Sim, né? Ela tem utilizado para mimetizar o microambiente tumoral, mas a gente tem que ter a consciência de que o microambiente tumoral ele é muito complexo, né? Então, apesar de o grande forte do uso de organoides, né, é no contexto, inclusive, do tumoral, ah, mas a gente ainda tem uma limitação, por exemplo, que tem sido endereçada aí com novas metodologias, tanto de cultivo, cocultivo e até essas de microfluídica aí, para mimetizar
por exemplo, a vascularização desse microambiente, né, do tecido. Então, a gente consegue mimetizar tridimensionalmente esse tumor, mas a gente tem dificuldade ainda, né, os pesquisadores, na verdade, têm dificuldade ainda de mimetizar a rede vascular que permeia esse microambiente tumoral, assim como, por exemplo, também a infiltração de células imunes. Como eu disse, então, o avanço do tipo de organoide com células imunes tem acontecido. Novas ferramentas também, por exemplo, com microfluídica, né, e bioimpressão, para permitir essa entrada de vascularização no microambiente tumoral, mas sim, né, ele consegue simular de maneira melhor do que um cultivo bimedicinal, por exemplo, o microambiente tumoral de fato. E tem sido utilizado para isso, na pesquisa básica até aplicada. Adorei as perguntas, aliás. Tá fervendo aqui o chat também, né? Laura, grande pergunta aqui no chat também. Vou fazer mais uma, então. Como escolher a melhor opção de DME para a minha amostra/cultivo? Tá, eu acho que... Nossa, tem um monte de pergunta aqui no chat também. Mas, enfim, o extrato de membrana basal aí, eu vou falar do Cultrex, tá? Mas isso vai funcionar também para os outros. A gente vai escolher dependendo da amostra. Então, o Cultrex, a Bio-Techne, produziu o Cultrex de várias maneiras. Então, a gente tem vários tipos desse extrato de membrana basal no nosso portfólio. E no nosso website, que eu acho que é o mais fácil de acessar, mas eu e a Gisele podemos ajudar com isso também, a gente tem uma tabela lá com esses diferentes tipos de Cultrex, que são direcionados, por exemplo, para cultivo de organoides, né? Organoides mais difíceis. Então, a gente tem um número de catálogo diferente. O que diferencia é a composição, não a composição em si, mas a concentração de algumas proteínas e alguns fatores, né? E a validação. Então, vocês veem lá. E, além disso, quando vocês forem fazer um organoide, então, vamos supor, eu trabalho com organoide hepático, então eu quero ir lá ver o Cultrex, preciso do extrato de membrana basal, eu vou entrar no site da Bio-Techne ou vou mandar para a Gisele, e a Gisele vai olhar lá e a gente tem referências bibliográficas. Então, além dos protocolos que a gente tem aí no handbook que a gente compartilhou, a gente tem também um vasto número de citações que estão lá no nosso site que usam esses reagentes para aquela cultura específica, tá? Legal, Laura. Muito obrigada aí por todas as respostas. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui esse web. Obrigada pelo envio das perguntas. Vamos responder todos vocês por e-mail, tá? Por conta do tempo, a gente não consegue estender muito, né? Vocês enviaram bastante perguntas aqui para a gente. Vamos ter o prazer de respondê-los. Agradecer novamente pela presença. Caso tenham ficado com alguma dúvida também, entrar em contato aí com o que a gente comentou. Tem o e-mail das meninas. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Conforme a Laura comentou, vai ter o webinar da Biotech no dia 29 de janeiro. Melhores práticas para a cultura e diferenciação de IPCS. Então, vai ter também o nosso próximo webinar aqui da Enterprise, otimização de USP. Fiquem ligados que em breve saem algumas atualizações, datas e informações para vocês. Bom, muito obrigada e até a próxima.